Olá, tudo bem? Você sabe exatamente qual é o custo real do seu produto? Você gostaria de aumentar a lucratividade da sua empresa? Muitas vezes a gente não consegue mais clientes, a gente não consegue produzir mais, mas a gente pode aumentar a lucratividade do negócio. Como é que a gente faz isso? Sabendo fazer a precificação correta de produtos e serviços. Hoje eu quero falar sobre isso, né? Um termo muito importante, uma sigla muito importante, que é o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, esse termo, né, essa sigla CMV, que significa custo da mercadoria vendida, eu vou falar aqui para restaurantes, né, no caso de comida, mas serve também para outros tipos de produtos. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: o que é o lucro dentro da empresa? Né? Se a gente está falando em aumentar a lucratividade, o que é o lucro dentro da empresa? São os ganhos menos os gastos. Simples assim. A minha ideia aqui não é fazer uma apresentação para contadores, nada muito técnico. Quero usar a linguagem o mais simples possível para a gente conseguir caminhar nessa jornada e aprender alguns termos, algumas siglas importantes que podem fazer total diferença no seu negócio. Então você vai ali realmente pegar tudo aquilo que entrou na empresa, todos os ganhos que você teve no seu negócio, e você vai diminuir de todos os gastos que você teve. É uma forma simplificada, mas acredito que se as pessoas soubessem, a maioria dos empreendedores soubessem fazer um cálculo simples, ele conseguiria ter muito mais resultado no seu negócio. À medida que você dominar as técnicas mais simples, aí sim você pode estar aprofundando, né, dentro do conhecimento ali da área de gestão financeira. E o que seria a precificação? Precificação é justamente os custos da mercadoria, né, quando você vai precificar, são os custos mais o valor percebido pelo cliente. Então, quando você tem ali, por exemplo, no caso de alimentos, né, você vai colocar todos os ingredientes que foram utilizados. Se for uma coisa mais artesanal, entra ali a mão de obra ali diretamente no valor do custo do produto. Se não, se for uma empresa, né, se for um cálculo mais comercial, eu vou explicar a diferença de um para o outro mais à frente, mas aí já o cálculo já é um pouquinho diferente. Então, a precificação você vai relacionar todos esses custos mais o valor percebido. Porque imagina o seguinte: você produziu um hambúrguer, né? E esse hambúrguer você fez o custo dele e viu que o preço de venda dele pode ser de R$ 10. Né? Será que existem somente hambúrgueres de R$ 10? Será que não existe de 20, de 30, de 40, de 50, de 60? Claro que isso vai depender do local que você está vendendo esse mesmo hambúrguer, né? Para que localidade, para que público, o ambiente que está sendo vendido, todo o serviço que está sendo prestado. Então, esse valor percebido pelo cliente, ele também entra no preço do produto. Quando você cria toda a estrutura física para o seu cliente poder chegar no seu negócio, na sua empresa, no seu comércio, na sua loja, no seu restaurante, isso aí teve um custo para você fazer e também gera essa percepção de valor por parte do cliente. Então, a precificação ela sempre tem a ver com esse valor percebido. Então, você tem o custo, você tem o valor percebido e você tem também, é claro, a concorrência. Né? Você tem que ficar de olho ali na concorrência para você também não ficar muito fora. Às vezes tem comércios que têm o mesmo padrão que o seu, né? Restaurantes que são parecidos com o seu, e eles podem sim ter valores ali parecidos. Dependendo dessa percepção, dessa qualidade de serviço, esse valor pode se alterar. Como a gente estava falando, o CMV é uma sigla que significa custo da mercadoria vendida. Para restaurante, especificamente, ele é muito importante. Ele é fundamental para que você consiga fazer o acompanhamento da lucratividade do seu negócio. É um indicador bem simples de ser trabalhado e a partir dele você já tem uma visão se sua empresa vai dar lucro ou não. Eu vejo muitos empresários falando: Paulo, eu trabalho e chega no final do mês eu não vejo lucro. Exatamente, porque não sabe fazer essa conta bem simples que a gente vai ver já já.
como é que faz para fazer o cálculo do CMV. E aí você não tem nenhum parâmetro. Como as mercadorias estão em constante mudança de preço, de custo, né, além, é claro, do desperdício, né, no manuseio, né, na utilização da mercadoria, esse custo ele é muito importante, e quando a gente não consegue fazer, a gente não faz os devidos reajustes de preço na tabela, né, na nossa tabela de preço, no nosso cardápio, no nosso menu, para que o cliente, esse valor desse custo a mais seja repassado para o cliente. Então, às vezes, você começa uma operação, está indo muito bem, e de repente as coisas começam a entrar no vermelho. Você pode achar que simplesmente está vendendo menos. Claro, se você perder cliente, você vai trabalhar abaixo do seu ponto de equilíbrio, você vai perder vendas realmente. Mas se o seu custo, né, se você está trabalhando com uma margem de lucro bem bacana, você consegue sim manter a sua operação. E como é que a gente calcula esses custos, né? Eles são, você vai basicamente levar em consideração dois fatores: os insumos e o aproveitamento. Como assim, Paulo? O aproveitamento, eu boto lá os valores dos itens que eu utilizei na minha cozinha lá para produzir o meu prato. Ok, só que imagina que você utilizou uma cebola. Você utilizou a casca da cebola para fazer a comida? Provavelmente não, né? Então é isso que você tem que prestar atenção. Você talvez tenha que pegar e ver qual foi a perda, né? Você comprou a cebola com casca, comprou 10 quilos de cebola, quando você descascou ou cortou, você tem um percentual menor, né? Você tem uma perda da utilização desse item. Isso aí a gente chama de aproveitamento, que é o percentual que você aproveita daquele item. No caso de uma cebola, por exemplo, pode chegar a 95% de aproveitamento. Agora, dependendo do item, pode ter um aproveitamento maior ou menor. Então, na hora de você fazer o custo da mercadoria, você também precisa levar em consideração esse aproveitamento. E a gente vai ver aqui já já como é que faz um exemplo aqui bem simples. O exemplo aqui que eu vou dar é de um ovo cozido. Nossa, Paulo, tão simples assim? Tentei achar o mais simples possível. Aqui a ideia é ser didático, eu não quero ser complexo, né? E a partir de um item bem simples, dá para você realmente fazer itens mais complexos. Mais à frente também tem uma planilha, você vai entender bem como é que você vai poder fazer a precificação, saber exatamente o custo do seu produto, independente de quantos itens ele tenha. Então vamos pensar aqui no ovo cozido bem simples. Quais são os insumos que a gente usa para fazer um ovo cozido? O ovo, basicamente isso, né? Não tem muito mistério, você só vai usar o ovo. A princípio você pensa assim, o ovo, beleza, quanto que eu tenho de perda quando eu faço o ovo? Bom, o ovo você compra praticamente por unidade, né? A gente tem a casca ali, mas você não compra por peso, então um ovo você comprou e usou. 100% de aproveitamento. Mas aqui já vai uma dica, tá? Sempre há um desperdício, sempre há uma perda quando você está trabalhando com alimentos. Pode ser que um dos ovos esteja quebrado, estragado, né? Se o ovo estiver rachado, muitas vezes não é bom você utilizar para não ter nenhum problema ali com salmonela. Então, você acaba perdendo quando você compra uma quantidade, você pode perder um pouco. Então, não é ruim você colocar um percentual de perda. Aqui eu coloquei 98% de aproveitamento, significa que 2% é perda, né, que você levaria em consideração. Isso aqui você tem que fazer desse jeito? Não. Isso aqui é só uma dica, né, o seu jeito é o jeito certo. Importante você levar em consideração essa questão do aproveitamento, entender isso, que dependendo do item vai ter mais aproveitamento e menos aproveitamento. É importante entender que quando você tem um item que tem, a princípio, você acredita que tem 100% de aproveitamento, é bom você colocar ali 2%, se você achar que é muito, coloca menos, bota 1% de perda, né? Então seria 99% de aproveitamento, para que você tenha um custo mais próximo da realidade, porque perda sempre vai ter, mesmo naqueles itens que a gente acredita que não tem perda nenhuma. Na prática, como é que funciona isso? Vamos fazer um cálculo aqui bem simples também. Imagina que você compra uma cartela de 30 ovos, né? E você pagou R$15 nessa cartela. Um ovo,
né, vai custar 50 centavos. Isso quando a gente fala de 100% de aproveitamento. Mas vamos pensar também na questão do aproveitamento não ser 100%, no aproveitamento ser 98%. Então o ovo ele vai ser 50 centavos, como a gente calculou, mais 2% de perda. Aí daria 51 centavos. Pode parecer muito pouco, a diferença muito pequena. Estamos falando aqui de um ovo. Imagina numa operação que você está trabalhando aí diversos itens, você usa muitos ovos ou você usa outros itens, isso vai fazer total diferença. Como eu falei, quero ser didático aqui, não quero complicar a fórmula de cálculo. E aí, você pode dizer assim, Paulo, mas na produção de um ovo cozido tem outros custos, né? Você tem gás, você tem mão de obra, água, você tem várias coisas aí que você leva em consideração no custo. E aí é importante você parar agora e fazer uma diferenciação, que é o seguinte, como é que você trabalha? Você trabalha sozinho, é um trabalho artesanal, é só você fazendo, né? Ou você é uma empresa, tem funcionários, tem toda uma estrutura montada para isso. Então eu separei aqui dois tipos de custo. Um custo artesanal, né, quando a pessoa trabalha às vezes até na própria casa, e aí sim eu tenho ali o insumo, né, que é o ovo, o gás, a água, a mão de obra, e aí você vai colocar esses custos todos no custo do produto, porque você vai fazer uma produção, é artesanal, vai vender aquilo para o cliente, ali imediatamente naquele item você vai ver a sua margem de lucro. Mas quando você tem uma operação comercial, um bar, um restaurante, não é dessa forma que a gente faz. A gente vai colocar apenas os insumos, né, para que e aí o custo, o CMV percentual, seja suficiente para pagar os custos e despesas da empresa. Então você vai ter que ter uma margem de lucro que pague toda a operação. E aí complica um pouquinho mais, porque leva em consideração as despesas, custos fixos, custos variáveis. Aí já precisaria fazer um fluxo de caixa. Eu vou mostrar aqui um cálculo bem simples que eu quero passar somente o conceito de CMV. Como é que é o cálculo do CMV numa situação artesanal, né? Uma pessoa que trabalha ali sozinha em casa, fazendo alguma coisa em casa. Se ela fosse vender um ovo cozido, eu sei que é estranho, né? Ninguém vai vender um ovo cozido, mas é só para a gente exemplificar. Então o custo do ovo, 51, já levando em consideração a perda, né, de 2%, ou 98% de aproveitamento. O gás, eu chutei aqui um valor, tá? Botei só 1 centavo, a água 1 centavo e mão de obra R$1. Aqui são valores todos que eu só chutei, não fiz nenhum tipo de cálculo nesse sentido. E aí, quando você soma esses custos, você tem o que a gente chama de total do CMV, que é o total do custo das mercadorias vendidas, né? Que deu R$1,53. Então esse aqui é o custo do produto para uma operação artesanal. Como é que ficaria o preço de venda? O preço de venda ele seria esse CMV, né, o custo da mercadoria vendida, que a gente calculou, e esse markup, essa marcação. Quanto é que você vai multiplicar esse custo aqui para você formar o seu preço de venda? Aqui eu já coloquei um aviso, ó, analisar a concorrência, né, levar em consideração a concorrência. Não adianta você querer vender um produto, você multiplicou por 2, por 3, por 4, por 10 e achar que o cliente vai pagar. Ele vai para a concorrência se o seu produto estiver muito caro e ele não percebeu o valor nesse produto. Então, sempre que você for analisar esse markup aqui, né, você tem que pegar e levar em consideração essa percepção da concorrência. Então, aqui cheguei a esse preço de venda aqui, R$3,83. Então, esse aqui é o valor que você vai passar para o seu cliente comprar o seu produto. Ainda nessa operação artesanal, se eu tenho esse preço de venda de R$3,83 e o meu custo da mercadoria vendida é R$1,53, o meu lucro em valor ele é de R$2,30. E o lucro em percentual ele é de 60%. Paulo, mas eu mais que dobrei, eu multipliquei por 2,5 ali, o lucro não seria mais de 100%? Não seria, né? Porque você é o percentual em cima deste valor que calcula o lucro. Então o lucro o lucro percentual é o lucro em valor dividido pelo preço de venda, né? Então aqui tem aqui o lucro em valor, 2,30, dividido pelo preço de venda,
3,83. E aí você multiplica por 100 para ter um valor percentual. Vai dar 60% de lucro, de margem de lucro direta nesse produto. E como ficaria o CMV, né? No caso aqui, a gente vai calcular agora para uma operação comercial, um restaurante, um bar. E aí o preço, o valor do CMV, ele vai entrar apenas os insumos. Não vai entrar os outros itens, como gás, mão de obra. Por que não? Porque numa operação desse tipo, você vai ter que fazer um cálculo final, né, depois do valor total da sua operação. Porque, obviamente, você não vai vender só ovo. Você vai vender outros itens. Você vai vender bebida, pratos, sobremesas. Você vai vender outras coisas. E não adianta você, por exemplo, ter um produto que tem uma margem de lucro absurda, mas que você não vende. Então você vai precisar, o lucro de uma empresa, ele é calculado pelo fluxo de caixa, que é uma outra ferramenta que eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Aqui, como eu falei, só quero realmente passar o conceito do CMV e vou explicar a diferença já entre um e outro e vou te mostrar uma planilha como é que você faz para poder fazer o cálculo do seu, bem simples. Então aqui no cálculo comercial do preço de venda, eu tenho o total do CMV, basicamente lá é o insumo, o ovo, né, 51 centavos, vezes o markup. Aqui eu coloquei o markup 3,5, eu tive que colocar maior, porque senão não seria o suficiente para custear a operação do negócio. Então aqueles custos que numa operação artesanal você já coloca ali, mão de obra, água, gás, numa operação comercial não é assim que funciona. Você vai abater isso aí mais à frente nas despesas, nos custos fixos. Então você tem que ter uma margem maior. O preço de venda ficou menor. Como é que pode, Paulo? Se você está botando um markup muito maior, no preço de venda ficou muito menor. Claro, porque o custo é muito menor, né? E aí, com isso, você acaba tendo um preço de venda menor. Então, uma operação, um restaurante, um bar, ele é muito mais competitivo. Ele consegue ter um preço melhor. Porque não tem esses custos? Não, ele tem esses custos, mas esses custos são diluídos. Você consegue diluir em diversos pratos que você faz durante o dia. E com isso você acaba conseguindo um preço de venda mais interessante. E aí você consegue vender muito mais. Então por isso que numa operação artesanal se vende menos, se tem um lucro em valor maior, mas você acaba tendo muito custo, muita despesa ali com gás, né, mão de obra, às vezes é a própria pessoa, né, fazendo. Então essas são características de cada negócio, cada tipo de negócio. Como é que seria o cálculo do lucro numa operação comercial? Bom, se o preço de venda é 1,79, eu tiro aqui o custo da mercadoria vendida, que é 51 centavos, o lucro em valor deu R$ 1,28. E como é que é o lucro percentual? 72%. Antes a gente tinha visto que numa operação artesanal o lucro é de 60%, e aqui é 72%. Exatamente por causa disso, né? Porque numa você tem que bancar, você já faz o cálculo com todos os custos, e na operação comercial não, você já tem que ter um percentual maior para poder depois abater os custos totais ali do negócio. E como é que fica a diferença, né? O CMV em percentual. Esse CMV em percentual é muito utilizado também em bares e restaurantes, que é uma forma de você entender ali, ter mais ou menos uma noção se você está fazendo esse cálculo correto ou não. Então toda vez que você fala num CMV na casa dos 30 ou menos, você com certeza você vai conseguir pagar todas as despesas, né, de funcionários, operação, aluguel e tudo mais. Claro, depende do volume de venda, né, outras características, mas o preço tem que estar certo. Então esse aqui mais ou menos é um alvo, 30% seria o alvo máximo, né, que você teria que atingir em cálculo do CMV. Na operação artesanal ficou em 40%. Não é ruim porque você, como falei, todos os custos já estão incluídos aqui, né? Então tem essa diferença entre cálculo o preço de custo, né, do CMV, de uma operação artesanal e de uma operação comercial. Qual é a conclusão que a gente tira para isso? Qual é o indicador-chave quando você trabalha sozinho, trabalha em casa? É o percentual de lucro, né? Esse percentual de lucro é o que é importante para você, né? Quanto maior o percentual de lucro, melhor para você. Já numa operação comercial, o indicador ele é o percentual do CMV,
né, quanto menor, né, esse CMV, melhor vai ser para você gerenciar os seus itens. Como eu falei, quando você tem vários itens, você pode fazer uma tabela, inclusive, e sempre monitorando esse CMV. Quando você vê que o custo elevou muito, você obviamente tem que fazer o reajuste de preço da sua tabela. E aí eu tenho um desafio aqui para você, que é o seguinte: é para você calcular o custo e o preço de venda correto dos seus produtos. E como é que eu vou te ajudar para você fazer isso? É bem simples. Na descrição desse vídeo tem um link para essa planilha aqui, tá? Ela já está toda pronta, as fórmulas estão todas prontas. Você vai clicar lá, vai fazer o download. É onde tem a setinha laranja, é onde você vai preencher as informações. Então tem uma coluna de insumos, você vai colocar ali todos os insumos que o produto utiliza, o custo na compra, né, quanto é que você pagou na compra daqueles insumos, o aproveitamento e o custo na operação. É uma fórmula e já calcula automaticamente. E aí tem essa tabelinha aqui do lado, ele já vai calcular o CMV, o markup você vai colocar, então por isso que tem a setinha aqui, e aí ele vai te calcular o preço de venda, o CMV, o lucro e o lucro percentual, ok? Então isso aqui é uma introdução, né, te mostrando aí, mas é o suficiente para você poder calcular o CMV, né, o custo da mercadoria vendida dos seus produtos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários desse vídeo. Grande abraço, sucesso!